Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Queridos, hoje é quinta-feira, hoje é dia 1º de fevereiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias. E que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunhos contra eles. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliram numerosos demônios, ungiram com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, no evangelho de hoje vemos a missão dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus começa no evangelho de Marcos a anunciar a sua palavra, capítulo 1, capítulo 2, ele começa a pregar a sua palavra e ele começa a fazer discípulos. Então Jesus escolhe os seus apóstolos e aqui Jesus envia os seus apóstolos. Jesus envia os seus discípulos. Jesus anuncia a sua palavra, faz seus discípulos e depois imediatamente os envia a pregar o evangelho. Queridos, nós somos missionários. Todo cristão católico precisa ser missionário. Faz parte dos sacramentos da iniciação cristã. Os sacramentos da iniciação cristã são o batismo, a Eucaristia e o Crisma. E o que é o sacramento do Crisma, senão o sacramento da missão? O que é o sacramento do Crisma, senão a unção plena do Espírito Santo, confirmando os votos batismais e fazendo do cristão um missionário, um discípulo de Jesus. O Santo Padre, o Papa, dizia e diz ainda muitas vezes: eu quero uma igreja em saída, eu quero uma igreja missionária. Ontem, quando celebrávamos São João Bosco, no vídeo de ontem, eu comentava que quando nós morrermos, formos adiante da presença de Deus e formos julgados, Deus não vai perguntar quantos textos nós rezamos, Deus não vai perguntar quantos livros nós lemos, Deus não vai perguntar quantas vezes lemos as Sagradas Escrituras ou de quantas missas participamos. Quando nós morrermos e formos à presença de Deus, Deus vai falar: quantas almas você trouxe para mim? Sim, meus amados, porque a fé católica, a fé cristã não é estéril, ela sempre gera novas conversões. Olha a vida de São Paulo. São Paulo fez uma experiência profunda com Jesus e depois de se converter, São Paulo vai ao mundo inteiro da sua época anunciando a palavra do Evangelho, pregando a palavra da salvação. Paulo vai à Grécia, Paulo vai a Roma, Paulo vai ao mundo inteiro da sua época, levando o evangelho da salvação. E quantas almas Paulo não levou para Jesus? Quando chegou a hora do seu martírio, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, completei, guardei a minha fé. Agora vou receber a coroa da justiça que o justo juiz há de me entregar. Porque ele havia levado uma multidão para Jesus. A nossa fé não pode ser uma fé estéril. A nossa fé precisa gerar
almas para Jesus. Pelo menos mais um para Jesus. No Evangelho de Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olhando para esse Evangelho de hoje, de Marcos 6, em que Jesus envia os discípulos em missão, você precisa olhar para a sua vida e ver se de fato a sua vida tem sido uma vida missionária. Porque a sua vida não tem sido uma vida de missão, você não tem sido cristão de verdade. O Evangelho de Marcos termina no capítulo 13 com uma ordem de Jesus que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de Marcos é sobretudo o Evangelho missionário. Nessa época do tempo comum, nesse ano litúrgico em que estamos vivendo, estamos lendo o Evangelho de Marcos. Esse ano de 2024 é um ano em que a igreja nos chama à missão. É um ano que Jesus te chama à missão. Esses discípulos que são enviados por Jesus no Evangelho de hoje, entre eles está você. Sim, porque a palavra de Deus é viva, como vai dizer a carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, mais eficaz que uma espada de 2 gumes e penetra em divisão entre o corpo e a alma. Hebreus capítulo 12. A palavra de Deus é viva. O Evangelho que lemos hoje não é letra morta, é letra viva, é palavra de salvação. O Evangelho que lemos hoje é Deus falando para você hoje. Hoje Deus te envia em missão. Hoje Deus te envia em missão. Que a sua fé não seja uma fé estéril, que seja uma fé verdadeira, uma fé que gere frutos. Hoje Deus te envia em missão. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, pregue a palavra, pregue o Evangelho. Talvez você agora esteja pensando: mas como que eu vou pregar o Evangelho? Tudo bem, entendi que Deus quer que sejamos missionários, entendi que uma fé verdadeira não é uma fé estéril, entendi que todo cristão é chamado a ser testemunha de Jesus, a ser um missionário, mas eu não sei pregar. Eu não consigo articular as palavras, como quando Deus enviou Moisés para falar com Faraó e tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Moisés disse para Faraó: eu não sei falar, eu sou gago, minha língua é pesada, não sei falar. Tem uma frase de São Francisco de Assis que eu gosto muito. Uma frase de São Francisco de Assis que precisa ser uma direção, um norte para as nossas vidas. Certa vez, São Francisco de Assis foi pregar numa cidade com Frei Junípero. E naquela época, a cidade tinha seu portal de entrada, era cercada de muros. As cidades naquela época seria como se hoje fosse um condomínio fechado. Imagine um condomínio fechado na sua cidade. Assim eram as cidades da época, cercadas de muros, com uma única entrada, que era entrada e saída. E São Francisco foi pregar naquela cidade com Frei Junípero. Adentrou o portal de entrada na cidade. Os dois andaram pela cidade todinha. Junípero pensando: ele vai procurar alguma praça na qual ele vai pregar. Passou pela praça e nada, continuou caminhando. Junípero pensou: ele vai pregar em alguma igreja. Passou pela igreja, nada, e ele continuou caminhando. E Junípero, sem entender, São Francisco de Assis deu a volta inteira pela cidade e saiu novamente. E Frei Junípero perguntou: mas, irmão Francisco, a gente não ia pregar na cidade? E São Francisco disse: nós já pregamos com a nossa vida. São Francisco dizia: pregue sempre, se necessário, use palavras. Hoje, Jesus te chama a ser missionário. A sua vida tem sido uma pregação? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada!